não é tanto a natureza da pessoa. Porque você pode ter uma natureza um tanto forte, mas essa natureza forte se submeter à palavra e obedecê-la. Porém, uma pessoa pode ter uma natureza branda e alguma coisa induzi-la a um estado de espírito de insubmissão, de não aceitar, é do meu jeito, ficar assombrado. Mas é verdade. Até na área da ciência, desde a ciência, do nível mais alto, eclesiástico lá em cima, passando pela ciência, tudo, até nos níveis mais baixos. Você pode ver que o homem saiu da carroça em mais ou menos 100, 120 anos e, não vamos dizer da carroça não, saiu do lombo de montaria num cavalo, das costas de um cavalo, e hoje eles estão teleguiando tudo. Tudo hoje, até mesmo os mísseis, hoje não precisa de um avião seguir lá e jogar aquele míssil no alvo, não precisa. Ele sai daqui do Brasil e vai lá no Japão e acerta um ponto exato que eles querem que ele entre. Não precisa de alvejar mais. Isso aí foi inteligência do homem? Tudo bem, tem participação do homem. Mas quem é que levou o homem a descobrir essas coisas? Quem induziu o homem? O homem sempre foi inteligente. O homem sempre teve essa capacidade que ele tem hoje. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias. Agora, como que isso aconteceria nos últimos dias? Isso, aquilo outro, pelo homem sozinho? Nos últimos dias o homem vai descobrir. Quem é que segurou, quem liberou, quem ensinou, quem está por trás de tudo isso? São espíritos. Reservado para esses últimos dias que tantas profecias estavam escritas, para isso foram liberados 200 milhões de demônios, que estavam presos não em cadeia, circunstancialmente, eles não podiam trabalhar. Eles estavam lá, vocês ficam parados, vocês não têm que trabalhar agora, vai chegar a hora de vocês entrar em ação. Chegou a hora, liberou, o que deu? Então isso atinge todas as esferas. E isso envolve até a questão de saúde da humanidade. Você vai ver que há alguns anos atrás não existiam certas doenças que nós vemos hoje. Quem ouvia falar de depressão, de ansiedade, dessas coiseiras todas que as pessoas sentem, essas sensações estranhas, como diz o irmão Brana? Isso tudo são coisas provocadas. Vai diagnosticar, cadê a doença? Onde é que é? Saiu no raio-x, saiu no exame de sangue, saiu onde? Onde é que saiu essa doença? Onde é que ela está, de fato? Se a sua parte espiritual, vamos chamar assim, ela é virtual, não é uma coisa que se pega. Se ela é virtual, então tem que haver alguma coisa espiritual envolvida em certas doenças. Então, como é que eu faço, Jesus? Eu estou perdida, eu estou perdido. Não, não é assim. Tem participação? Tem. Mas Isaías 53? E a palavra em si? E a promessa que se nós realmente nos posicionássemos contra essas coisas, nós obteríamos resultado se o fizéssemos com fé? Mas às vezes nós nos envolvemos tanto, porque hoje o diabo ele está trabalhando exatamente nos seus sentidos, principalmente do espírito. O objetivo principal do diabo é atingir o espírito do homem. Não é a carne, porque a carne ela é controlada pelo espírito. Se a carne é controlada pelo espírito, então vamos investir onde está o comando. Quando um exército vai invadir uma nação ou qualquer lugar ali, eles não vão lá para atingir o civil, eles não vão lá para matar o civil, eles não entram matando o civil. Onde eles vão? Nos quartéis generais. Onde está? Comando. Onde está quem controla, onde está a força. Eles vão nos fortes,
Eles vão nesse lugar. Então, onde é que o diabo vai te atingir? Se ele te colocar uma enfermidade, isso te colocaria uma enfermidade no corpo, ele coloca um câncer no seu corpo, isso vai te fazer tomar certas atitudes, vai te fazer errar em certas coisas? Vai? Não vai. Isso vai te colocar no estado de contrição, de desespero, de medo. Mas se ele colocou a enfermidade na sua memória, e se ele enfermar a sua consciência, e se ele enfermar o seu raciocínio, a sua imaginação, então ele vai controlar seu corpo através daquilo. Esta é a razão pela qual nós temos que cuidar muito mais do nosso espírito do que do nosso corpo. Por isso que Jesus disse, quando aqueles fariseus estavam, mas os discípulos do Senhor aí não lavam a mão para comer, não lavam a vasilha, não, é porco, é isso. Ele falou, não, isso aí não é o que mata, não. Não é o que entra pela boca, não, é o que sai, porque sai do coração, vem lá do espírito. O problema está no seu espírito, lava seu espírito primeiro. O que acontece quando a pessoa está com problema em sua memória? Não estou falando de memória de esquecer. O pior problema da memória não é o esquecimento, é lembrar. É lembrar. Esquecer não é o problema é lembrar. O problema é que sua memória faz questão de esquecer o que precisava ser lembrado e lembrar o que precisava ser esquecido. Quando a memória interage com a consciência e a imaginação, o que acontece? Olha as reações do corpo agora. Então, esse aí é onde está o problema, é onde o diabo está trabalhando, é nessa esfera que ele está atuando. E que deve ser cuidado. Ah, mas eu não dou certo com ela por causa disso, daquilo outro. Tudo bem. Mas no princípio não foi assim. E vocês querem saber de uma coisa? Deus sabe onde está o problema. Deus sabe onde está o problema de verdade. E às vezes nós nos valemos de tantas coisas, de tantos recursos, quando na verdade a coisa está mais perto de nós do que imaginamos. Mas no princípio não foi assim. No princípio Deus fez assim, 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 quando Deus caminhava com o homem, quando Deus fazia assim, quando o homem estava próximo de Deus, era assim. Mas para o princípio estragar, o princípio estragar, teve que haver algumas coisas que aconteceram. Teve que acontecer, você pode ver que, como foi que Satanás conseguiu estragar a vida de Adão e de Eva? Onde foi que ele começou? Foi no corpo? Ou foi na imaginação? No espírito, vamos dizer assim? Ele atingiu, em primeiro lugar, foi o espírito de Eva, não foi o físico de Eva. E Adão, como foi que ele conseguiu vencer Adão? Foi pelo físico ou foi pelo espírito? Foi pelo espírito. Ele foi lá no afeto de Adão. Ele mexeu com o afeto dela. Falou, olha, tudo bem, se você receber Eva, ela vai morrer. Ou se você não receber, ela vai morrer, você vai perder ela. Onde foi que ele mexeu? Então isso continua, isso não para, isso segue uma sequência. Aí você quer desembaraçar certas coisas que te levam hoje a estado de ansiedade, de depressão. Isso são coisas virtuais, não existe medicamento que cura isso não, gente. O medicamento te dopa e te ajuda a viver, porque ou você toma ou você morre. Então vou tomar o medicamento, porque eu me dopo ali, de uma certa forma, eu neutralizo esses sentidos aí e continuo vivendo, cuidando da minha família. Mas isso não vai te curar.
O problema está lá no seu espírito, há coisas lá atrás que precisam ser corrigidas. E se isso não for corrigido, se isso não for posicionado no lugar certo, você vai conviver para o resto da sua vida, o médico vai falar, não tem cura, e você vai ter que continuar tomando esse medicamento. Espera aí, mas o que é isso? Eu não estou tomando remédio? Aí junto com isso vem a ociosidade, a comodidade nossa, que nós hoje temos preguiça até de pensar. Nós estamos vivendo um século, numa era que temos preguiça até de pensar. Uns pensam demais por causa de um problema, outros não pensam nada e faz questão de não pensar. Para não desgastar, não quero gastar a minha mente, eu não posso pensar. Mas tem que resolver isso, não quero nem pensar, deixa acontecer. Aí você vai falar, não, de hoje em diante eu não tomo mais remédio. Não toma não, e você vai ver o que vai acontecer. Se você não resolver o problema, não ir para o Calvário, não ir para o altar, porque se o nosso problema está no nosso espírito, só existe uma forma de resolvê-lo. Não é uma questão pessoal, uma coisa você fala assim, de agora em diante vai ser assim. Não, não vai ser não. Você não vai dar conta, você tem que buscar a ajuda de um especialista. E o especialista não é o doutor fulano de tal, é Jesus Cristo. Se o problema está lá no seu espírito, Jesus Cristo cura, o médico não. O médico te dá um remedinho que te controla e toma isso até Jesus te curar. É melhor o remedinho do que nada. Enquanto você não conseguir aquela consulta com o especialista e ele te dá o medicamento certo, que cura realmente a sua memória, que cura a sua imaginação, que cura a sua consciência, que cura o seu afeto, que cura esses sentidos, continua tomando esse remédio, mas busque a cura lá. É lá no Calvário que está a cura. É lá está a cura para o nosso espírito. Então, e o diabo sabe explorar a sua fraqueza. Cada um tem uma fraqueza. E as piores fraquezas não são aquelas do corpo. A pior fraqueza que nós temos são fraquezas espirituais. Eu disse para uma pessoa que eu amo demais, um amigo muito próximo meu, uma pessoa que eu preciso dele. Eu disse, meu irmão, o seu espírito é fraco. Eu não gosto de gente com espírito fraco. Por quê? Porque eu preciso de alguém, eu preciso sacudir aquela pessoa para ela despertar que ela pode vencer, que ela pode se posicionar. O espírito é fraco, mas tem que ser fraco. Se Jesus disse que o espírito está pronto e a carne é fraca, e por que o espírito está fraco quando ele deveria estar forte? Isso significa o seguinte, que o diabo está conseguindo vencer o seu espírito, e ele não pode, porque dentro do espírito está a alma. Se seu espírito está fraco, então ele está vulnerabilizando a sua alma. Por isso que a pessoa tem que ser sacudida muitas vezes, no lugar que precisa ser sacudido. Ou você vence o seu inimigo que está trabalhando hoje 99,9% no espírito, ou você vence ou ele te vence. E se seu espírito for de todo vencido, sua alma será amarrada. Você será escravizado. Sua alma estará trancada dentro do seu espírito. Mas a estatura de um varão perfeito nos leva a vencer o quê? É exatamente isso. É exatamente isso. A estatura vem para nos ajudar a vencer o nosso espírito, porque se o espírito estiver corrigido, se o espírito estiver em ordem, o corpo obedecerá ao comando do espírito. As reações do seu corpo serão controladas pelo domínio do seu espírito. Um espírito fraco não controla nada. Se ele não controla nem o próprio espírito, como aquela carne será controlada? Se o comando geral do corpo é o espírito, você venceu o comando geral? Olha, a Segunda Guerra Mundial durou enquanto Hitler vivia.
Morreu Hitler com seus principais ali, acabou a guerra. Mussolini estava todo cheio de si, o exército forte, rebentando meio mundo, explodindo tudo, enquanto ele estava de pé. Mesma coisa em Stalin, cada um deles. Venceu o comando geral, toda a nação está sob governo. Você vê lá, ó, Golias era a autoridade máxima dos filisteus. Ele era mais forte do que o próprio rei, era mais forte do que o general, era mais forte que todo mundo, era um sujeito ungido para aquela finalidade. Matou Golias, acabou a guerra. Saiu todo mundo desesperado. Então, há certas coisas em nós que têm que ser vencidas. E aquilo está ligado ao Espírito. Você pode ver que até Israel lá, ó, por que eles estavam batendo os joelhos? Não era por causa do medo? O medo está no corpo ou está no Espírito? Por que Saul, sendo tão grande, não enfrentou Golias? O problema dele era espiritual. Em primeiro lugar, ele não estava bem com Deus. Saul era desobediente a Deus, ele não obedeceu. Então, como ele estava desobedecendo a Deus, seu espírito estava vulnerável, seu espírito estava fraco. Ele não tinha autoridade em seu espírito para enfrentar Golias. Porque se ele estivesse revestido de algum poder maior, que era o mesmo espírito que havia revestido Davi, ele teria saído para a batalha. Ele não teria olhado. Gente, quando Israel entrou dentro de Canaã, estava cheio de gigantes. Não tinha só um Golias lá e mais 4 irmãos, não, gente. Era gigante por todo lado. É tanto que Israel, quando foi lá, os 12 espias, os 10 voltaram dizendo: nós somos como gafanhoto. Se é gafanhoto, somos como gafanhoto, então diante de que eles estavam? Então, a questão é que até ali eles estavam revestidos com o mesmo Deus que estava dentro de Davi. O que nos faz perder, enfraquecer, cair em certas situações, é nosso espírito que está desajustado. O problema está no espírito. O espírito é o comando geral. E dentro desse comando geral está a alma. Uma alma onde Deus entra, está ali dentro, todo aquele espírito é dominado por aquela alma que tem Deus dentro dela. E uma vez esse espírito sendo comandado por Deus que está dentro da alma, olha, gente, o corpo obedece. Uma nação vai tudo bem, male, como nós estávamos aí. Tínhamos problemas? Tinha. Corrupção? Tinha. Tinha o Romanos I por aí? Tinha, mas não era como está hoje. Quem está no comando? Olha como que as coisas, que direção tomaram depois que trocou o comando. A questão é essa. Muitas vezes estamos pedindo a Deus para nos ajudar a controlar uma parte de nosso corpo, quando o problema está lá na sua memória, está na sua imaginação, está lá na sua consciência, está no seu afeto. Conserta aquilo lá para você ver se aqui embaixo não tem resposta positiva. Logo você vai ver seu corpo andando certinho, seus olhos andando certo, suas reações certas, tudo certo, porque lá dentro está corrigido. Agora deixa a coisa desencaminhar no seu espírito, para você ver. É aí onde entra a maior batalha jamais pelejada e a estatura de um varão perfeito. A estatura de um varão perfeito não veio para aperfeiçoar apenas um lado. Onde é que está a fé? No corpo ou no espírito? Onde está a virtude? No corpo ou no espírito? Onde está o conhecimento? No corpo ou no espírito? Onde está a temperança? No corpo ou no espírito? Onde está a paciência? Onde está a piedade? Onde está o amor fraternal? É no espírito. Quando o espírito sai do homem, sai a consciência, sai a memória, sai a inteligência, sai tudo dele, sai o amor, sai tudo. Ali está só uma carcaça, um monte de carne podre. O espírito saiu do homem. Não adianta eles ir lá e tentar pegar o DNA para reproduzir outro super inteligente. Ali
também é carne como qualquer carne. A questão está no espírito. Depois que você tem consciência disso, que a coisa a ser posicionada, a ser colocada no devido lugar é seu espírito, o resto fica fácil. Fica fácil. Fica fácil. Aí o irmão Brana vem e fala de espíritos desajustados. Alinhe teu espírito. Por que o irmão Brana disse isso? Alinhar com o quê? É com a palavra, é com a mensagem. Alinhou com a mensagem, seu corpo obedece. Você vai ver que será diferente. Certas tentações, certas coisas que você diz, isso é impossível de vencer. Você vai falar assim, mas o que é isso? Isso que eu pensava que era tão difícil, é tão fácil. Não é fácil para um espírito sob o domínio do Espírito Santo. Porque quem está vencendo não é seu espírito, é Deus através de você. Aí você diz, o Senhor é a força da minha vida. É, só assim. Se não for assim, Ele não é não. Aí, o que é a força da sua vida? Aí você vai olhar em volta. Irmão Sebastião, irmão, Deus abençoe. Como é que é o nome do irmão Sebastião aí? Irmão José Batista, Deus abençoe. Os meninos do irmão Randim também estão aí, né? Coisa boa. A mente e o espírito de uma pessoa são a mesma coisa? Ou totalmente, ou tem alguma relação entre si? A mente e o espírito. A mente é o espírito. A mente é o espírito. A única coisa que está fora, existe uma parte mecânica e a dinâmica. É como um carro. Dentro da mente estão os 5 sentidos. Porque não é na mente que está a memória? Não é na mente que está o afeto? A imaginação, a consciência é na mente. Só que esta mente é um conjunto, é o conjunto dos sentidos. A mente é formada por esses sentidos. A diferença está no cérebro, é falar os neurônios, esse neurônio liga a consciência ao subconsciente, está uma ligação aqui, tudo bem, então se a consciente, aí eles dividem o cérebro em várias partes, está aqui está o hipotálamo, aqui está isso, aqui está aquilo, é aqui que está a sua memória, aqui está a sua consciência, aqui está a sua imaginação, aqui está, muito bem, aí morreu Einstein. Aqui está a consciência, tá? Então, se a consciência está aqui, aqui está a sua inteligência. A inteligência é a mente. Vamos tirar essa parte do cérebro e vamos implantar antes dele morrer noutra pessoa, então. Não funciona. Não tem nada ali. É só músculos. É só músculos. O seu espírito se valeu de cada uma daquelas interligações neurais que existiam ali dentro. Só isso. Ele só usou ali, ele colocou, o espírito veio e colocou o seu HDzinho ali na memória, colocou um outro chip ali naquele lugar, colocou, é como se dissesse assim, como se fosse um computador. Mas morreu a parte virtual disso, acabou tudo. Aquele homem que Jesus conta lá, que rico e o Lázaro, aquela parábola, lá estava o seu espírito lá no inferno. Mas ele levou consigo a consciência que tinha irmãos aqui na terra, e ele amava esses irmãos, tanto que intercedeu por eles, porque se ele não amasse, se ele não tivesse levado o afeto, como é que ele estaria amando lá? Se ele não tivesse levado a sua consciência, como é que ele estaria se entendendo que estava no inferno, que do outro lado era céu, e que tinha do outro lado seus irmãos ali na terra? Sua consciência. E a sua imaginação e tudo que ele pensou ali. Estão entendendo? É isso. Agora, há muitas coisas que é privilégio de quem tem profeta. A própria ciência se embaraça em muitas coisas. O irmão Brana chegou a dizer assim, se o senhor Einstein tivesse
conversado comigo, ele entenderia melhor sobre algumas coisas aí que ele não entende, né? Principalmente quanto às dimensões. O irmão Branham sabia coisas que os maiores cientistas nada sabem sobre isso. E, no entanto, ele tinha consciência disso. Quando o pastor Joaquim entrar, vocês me avisam aí, gente. Então, mas vamos continuar aqui sobre São Mateus 19, verso 3. Aqui o irmão Branham respondendo da perguntas e respostas número 2, 206. Estamos agora no parágrafo 208. Eu nunca vi. A Bíblia diz que serão chamados adúlteros e também a Bíblia diz, um adúltero não entrará no reino do céu. Isso é tudo o que posso dizer. Eu não sei. Porque a pessoa pergunta, se a pessoa foi casado lá, casou, descasou, ambos, os dois têm marido e mulher vivo, todos os dois vivem, eles casaram de novo e agora, como é que faz? Eles vieram para a palavra, pode ir no arrebatamento? O Branham diz, isso é cargo de Deus, isso não é responsabilidade minha, a responsabilidade minha é pregar a palavra. Eu sei, isso verdadeiramente me mata dizer isso, porém nada posso dizer senão o que a Bíblia diz. Devo permanecer com isso, espero que isso esteja todo mal. Há alguns lugares na Bíblia, reticência. Não lhes estou aconselhando, por favor, só deixe-me dar-lhes uma pequena escritura. Por favor, se estás vivendo feliz com teu esposo, vivendo feliz com tua esposa, por favor, permaneça nessa forma. Não tente corrigir um erro com outro. Às vezes vem um casal novo ali, todos dois jovens ainda, eu não suporto viver com ela e tal, não aguenta, até a natureza forte, ele é isso, tal. Irmão, você quer saber de uma coisa? Eu já cheguei a uma conclusão, não quero viver com essa mulher, não quero viver com esse homem, tem mais um, não quero viver com ninguém. Falei, irmão, eu concordo com o irmão. Concordo plenamente. Eu sei que o senhor não quer, agora o senhor não quer. Mas vai passar os meses, vai passar 1 ano, 2 anos, aí vem certas carências, vem isso, vem aquilo. Pastor, eu estava pensando, sabe? É isso, é aquilo, aquilo outro. O senhor entende? Não, irmão, eu entendo, mas eu te falei lá atrás que isso não ficaria assim. Aí vai e casa de novo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Olha, me entendam bem. Não me levem a mal, mas é a verdade. Se o primeiro casamento foi bom, o segundo vai ser ruim, sabe por quê? Porque ele vai cobrar, aquela pessoa do segundo casamento vai cobrar a perfeição do primeiro. Mas se eu foi perfeito o meu casamento, aquele homem foi tão bom, aquela mulher foi tão boa, por que esse não é? Por que aquela fazia isso e esse não faz? Por que não faz? Por que não é igual? Por que não me dá atenção? Por que não é assim? Por que não é assado? Quer ver outra coisa? Se o primeiro foi mal, o que vai acontecer? No segundo? Meu Deus do céu, lá vem de novo. Aí começa a desconfiar. Sei lá. Se chegou um pouquinho atrasado, o primeiro, quando ele atrasava, eu sei, ele ia lá para... E isso vai terminar nisso, quer ver? E isso significa isso, quer ver? E isso tem relação com aquilo. É cheio de ligação horrível na vida para lembrar. Tinha tudo para dar certo o segundo, porque o segundo é bom, mas vai estragar por causa do passado. Normalmente é assim. E no final, lá na frente, a maioria, gente, se tiver 1 em 1 milhão, é muito, 1 em 1000 ou 1 milhão, não sei, que diz assim, graças a Deus, nós vivemos em paz. Se vem estragado do primeiro, acaba estragando o segundo. Se o primeiro foi bom e o segundo não era tão bom, vocês sabem o que acontece. Mas lá na frente vai dizer assim, quer saber o negócio? O certo mesmo era a gente ter sentado e resolvido esse problema e ter ficado com o primeiro. Não ter nem largado. Se eu tivesse tentado consertar o primeiro e tentado viver, estaria melhor do que isso que eu vivo hoje. Sempre a conclusão é essa. Gente, desde
90 e alguma coisa, que eu estou envolvido com o ministério, desde 87 que comecei a pregar, mas envolvido no ministério, foi desde 90 e poucos. E já cheguei até a ajudar a atender, auxiliando o pastor Joaquim no escritório, muitas vezes. É assim, gente. É assim. Eu não estou criando nada, não. Se você tiver em dúvida, faça para você ver. Para lá na frente você dizer, realmente ele tinha razão, mas agora? E agora? O que adiantou você concluir fora de hora? Tem que concluir agora, enquanto está em tempo. Enquanto pode consertar, enquanto pode relevar, enquanto pode resolver. Agora, depois... Deixa eu só concluir isso aqui para nós. O pastor Joaquim já entrou. Olha aqui, ó. Senão fica no ar, né? Se você está vivendo feliz com tua esposa, por favor, vivendo feliz com teu esposo, vivendo feliz com, assim, ambos, permaneçam nessa forma. Porque, haja dito, não deixem sem lar a esses filhinhos e coisas como essa. Deus tem feito restituições em lugares para pessoas que fizeram essa coisa mal. Não casaram corretamente, erraram nisso. Vocês recordam, Jesus disse que Davi, que quando ele teve fome, entrou no templo de Deus e comeu do pão da proposição, o qual era lícito unicamente para o sacerdote, cometeu esse erro, né? Deus perdoou, e é encontrado sem culpa. O sacerdote também blasfemou o sábado no dia de sábado, e foi encontrado irrepreensível, e aqui há um maior que o sábado. Vamos deixá-lo a Deus e seguir adiante e apenas viver da maneira que você simplesmente vivam para Cristo agora. Vejam, pode que haja uma oportunidade para que entres. Não faças 2 erros, nunca corrigirão um. Já errou no começo? Errou agora, ainda vai tentar consertar? Ou errou e está querendo consertar da maneira errada? Olha o que ele diz no final. Apenas siga adiante e viva da forma que estás. Se estão felizes juntos, você pode ter a companheira errada. Você pode ter a companheira errada. Aqui. Eu direi uma coisa. Se você tem a companheira errada nesta esposa, nesta vida, ele corrige, você nunca terá isto na outra. Está errado, não funciona, está difícil conviver? Espera, o milênio corrige isso. O milênio vai colocar isso no devido lugar. Todas as coisas erradas serão endireitadas. É só ter paciência. Não vai tentar consertar. E quanto a estar no arrebatamento, é eleição, é predestinação. Se você errou, você vai purgar seu erro, mas isso não te tira do arrebatamento. Se você faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, ainda que você dissesse assim, eu não tenho condições de ir no arrebatamento, eu desisto do arrebatamento, sabe o que Deus faria com você? Ele ia diminuir seus dias de vida, te colocar na cama, te colocar numa situação de penúria tal, que você ia dizer, oh Deus, eu dei por entregue, me perdoa minhas palavras. Eu amo o Senhor e não dou conta de viver sem o Senhor. Pronto, é assim. Não tem como quem quer entrar, e não tem como quem quer sair. É uma coisa selada, nós somos chamados por seu decreto. Lê Romanos 8, 26, 28 em diante para você ver. Ele te conheceu antes da fundação do mundo. E quer saber de uma coisa? Cada um eleito, predestinado, ele é diferente. Ele ama a Deus, ele ama o arrebatamento, ele abre mão de qualquer coisa pelo arrebatamento dele. Você entendeu? Por isso que Deus te escolheu, porque ele sabia que você seria assim. Deus te abençoe.